Olá, então nós vamos dar sequência ao estudo da sistemática filogenética, lembrando então que o método proposto por Hennig aqui é utilizado dentro da sistemática filogenética para construir esses relacionamentos evolutivos entre os taxos. Então, para representar ou para confeccionar um cladograma, o Hennig propôs um método bastante criterioso, levando em consideração a teoria da evolução. Então, nós vamos visualizar que para que uma análise dessa seja feita, é importante ter um máximo de cuidado na escolha dos caracteres, as características que serão utilizadas para fazer, então, essa reconstrução filogenética. Então, lembrando que grupos monofiléticos são aqueles grupos onde são incluídos, então, todos os descendentes de uma única linhagem ancestral, então, inclui o ancestral e todos os seus descendentes. Então, isso é um grupo monofilético, uma única origem. Nesse exemplo aqui, nós temos o grupo de animais vertebrados, onde uma das características que define esse agrupamento é a presença de vértebras, ou seja, ela não está presente, essa estrutura aqui, em nenhum táxon fora desse grupo. Então, como que nós chegamos a uma reconstrução como essa, por exemplo? Então, nós vamos observar ali, pela análise, que essas características, pode ser tanto morfológico, pode ser características moleculares, precisam ser homólogas. Então, os caracteres utilizados são homólogos. Os vértices também são derivados e compartilhados. Vamos entender primeiro o que seria um caráter homólogo. Vamos usar como comparação aqui 3 espécies diferentes de animais vertebrados. Então, aqui está a espécie humana, uma ave e um morcego. Se nós observarmos aqui, no membro anterior de cada um deles, percebo que existe uma equivalência, uma correspondência entre os elementos esqueléticos, no caso do braço, da asa, né, e da asa da ave e da asa do morcego. Observe aqui, então, o primeiro osso, que é o húmero, por exemplo. E os outros elementos aqui também. Então, aqui o rádio e a una, percebo que é equivalente, e também os elementos aqui, né, os do metacarpo, das falanges, e que correspondem, então, aqui ao que seria equivalente à mão. Então, vejo que aqui nós estamos comparando características que são comparáveis, que são correspondentes, ou seja, elas possuem uma mesma posição anatômica no corpo desses organismos, e também, se nós formos estudar lá a origem embriológica desses elementos, eles derivam dos mesmos tecidos lá do embrião. Então, essa é uma definição para uma estrutura, um caráter homólogo. Normalmente elas são semelhantes, sim, mas o mais importante é considerar, então, essa origem biológica e posição anatômica. Então, todos aqui têm como membro anterior equivalentes. Agora, se nós estivéssemos pensando em função, considerando, por exemplo, aqui o aspecto, né, do voo, por exemplo, nós poderíamos aqui comparar, né, tanto o morcego como uma ave, como o pterodáctilos, que é aquele réptil extinto, né, que eles reconstituem e proporcionam, então, essa imagem aqui. E mesmo um inseto, que também voa. Então, se nós estivéssemos pensando apenas na funcionalidade, no papel dessa estrutura, nós poderíamos incorrer a erros, porque são estruturas que têm a mesma função, mas elas surgiram de modo diferente em cada um desses táxons. Então, são coisas diferentes. Então, a origem biológica, a posição anatômica, ela é muitas vezes diferente. Então, nós não podemos nos ater apenas à questão da função, né? Então, uma estrutura como essa, que são parecidas, que têm a mesma função, mas que não têm a mesma origem biológica, ela é dita, então, estrutura análoga. Então, o que nós precisamos para uma análise filogenética são estruturas ou características homólogas. Tá? Mesma coisa aqui. Então, observe que existe uma homologia entre elementos do membro anterior dos vertebrados, como nós já citamos. Mas o que pode acontecer ao longo do tempo da evolução, cada grupo evoluindo separadamente, com suas modificações, suas mutações, esses membros, nesse caso, essas estruturas que têm a mesma origem e posição anatômica, elas podem ir sofrendo modificações e ficando adequadas em relação a adaptações aos diferentes ambientes, por exemplo. Então, aqui no caso, nós teríamos, né, uma modificação com o nosso membro anterior, nosso braço, equivalente, por exemplo, à pata dianteira de um bovino, de uma girafa, por exemplo, né, ou mesmo um membro anterior de uma baleia. Então, veja que elas têm a mesma origem, mesma posição anatômica, mas têm papéis diferentes, né? Uma serve mais para marcha, para o nado, ou mesmo até lá o membro anterior do morcego que serve para o voo. Então, são estruturas equivalentes, são homólogas, mas elas sofreram uma divergência ao longo da evolução, ao longo do tempo, se adequando aos diferentes
situações, diferentes ambientes, diferentes modos de vida, por exemplo. O mesmo acontece com as estruturas que são análogas. Então, muitas vezes a gente pode se confundir mais até com esse tipo de situação do que com essas situações aqui. Então, ao longo do tempo, grupos que não são aparentados evolutivamente, são grupos distintos, que estão evoluindo separadamente, mas que acabam atingindo, obtendo uma forma, estruturas muito semelhantes. E a gente chama isso de convergência evolutiva. Então, também relacionado com os ambientes, com as formas de vida, né? Aqui, por exemplo, um golfinho, que é um mamífero, um extinto réptil, que é um ictiosauro, e o tubarão. Observe que há uma semelhança morfológica entre esses três taxons, e a gente sabe que eles são muito, digamos, pouco aparentados, né? Eles são, basicamente, eles são vertebrados, mas cada um derivou, né, e evoluiu separadamente dentro de um grupo distinto. Então, essas analogias, né, podem, então, surgir também por né, levar a convergências evolutivas. Então, muitas vezes pode tentar agrupar organismos com base em simplesmente semelhança e incorrer num erro, né, considerar como todos do mesmo grupo, e muitas vezes eles não são tão aparentados assim. Tá? Então, o que nos importa para a análise filogenética é buscar esse tipo de caráter, que são realmente homólogos. Então, como eu falei, para construir um cladograma, precisamos desses caracteres homólogos, mas além de serem homólogos, eles precisam ser características derivadas, ou seja, não pode ser qualquer característica. Precisamos observar e buscar características que sejam novidades evolutivas, que não existiam antes daquele ponto. Então, se eu quiser, por exemplo, definir um grupo como esse aqui dos animais vertebrados, eu preciso buscar características que eles compartilhem e que nenhum grupo anterior tinha. Então, no caso aqui, as vértebras surgiram nesse ponto e está presente no ancestral de todos esses animais aqui. Então, antes disso, não existia vértebras. Então, a ausência de uma estrutura e surgimento dela, nós temos, então, aqui uma novidade evolutiva, que é um caráter, então, que derivou de uma condição anterior. No caso, vértebras, numa situação que era sem a presença de vértebras. Ou mesmo, se nós compararmos aqui, né, que nós temos as aves, os répteis, os mamíferos. Então, o ancestral deles, eles já apresentam estruturas na pele, né, que são escamas epidérmicas. Então, se observar essa estrutura, ela foi uma novidade evolutiva a partir do ancestral desse grupo e está presente na maioria dos representantes atuais dessa linhagem. Agora, se observar, por exemplo, as aves, a gente observa que essas escamas de origem epidérmica, córneas, estão presentes lá na patinha da ave, mas elas, para as aves, já não são uma novidade evolutiva. Ela foi novidade evolutiva lá no ancestral de todo esse grupo aqui. Então, para as aves, uma novidade que define o grupo aqui seria, então, a presença de penas, por exemplo. Então, a novidade evolutiva para as aves, ou para o ancestral, aqui alguns répteis também apresentavam aves, para o ancestral, como com as aves, então nós teríamos, então, como as penas como uma novidade evolutiva. Então, nós vamos chamar essa novidade evolutiva, esse caráter diferente, derivado de apomorfia, que derivou do quê? Nesse caso das penas, derivou de uma situação anterior, que surgiu lá no ancestral de todo esse grupo, que eram as escamas córneas epidérmicas. Como é que a gente sabe, então, que são estruturas homólogas, e uma é antiga e a outra é a novidade? Porque elas estão, né, nos dois casos, tanto pena quanto as escamas córneas são de origem epidérmica, então a mesma origem embriológica, e também tem a mesma posição anatômica, estão relacionadas, então, com a epiderme, certo? Então, novidade evolutiva é o caráter, então, apomórfico, é aquele que vai, então, definindo esses grupos aqui. Então, o que seria uma novidade evolutiva, por exemplo, no grupo, considerando desses peixes adiante, então, a partir desse ponto aqui. Então, foi o surgimento de um osso móvel no crânio, que é a mandíbula. Então, nesse caso, a mandíbula é um caráter homólogo, derivado ou apomórfico, que é compartilhado por todos esses organismos aqui. Então, todos têm uma mandíbula. E, nesse caso, como ele é compartilhado, todos esses táxons têm, a gente pode dizer que essa é uma apomorfia compartilhada, ou a gente pode refinar ainda mais o conceito e dizer que são sinapomorfias. Então, a mandíbula é uma sinapomorfia presente em todos esses táxons aqui a partir dos peixes mandibulados. Aqui está representando uma sardinha. Outra novidade evolutiva, nós poderíamos considerar a partir dos anfíbios, aqui todos os demais para frente, todos eles possuem 4 patas. Então, uma novidade evolutiva a partir desse grupo seria, então, a presença de 4 patas como uma
sinapomorfia, ou uma novidade evolutiva, uma apomorfia compartilhada. Mesma coisa, nós temos aqui, ó, por exemplo, os mamíferos, onde uma das características é a presença de pelos. Então, pelos não existia no grupo anterior, então ela é uma novidade evolutiva, é uma apomorfia de mamíferos. Como é exclusiva, veja aqui, ó, é apenas um táxon, nesse caso, que apresenta pelos, ao invés de nós chamarmos de sinapomorfia, que seria compartilhada, a gente basicamente pode chamar de autapomorfia, ou novidade que seria exclusiva dessa linhagem aqui. Tranquilo, então? E isso é o que nós define aqui os grupos, os táxons monofiléticos. Então, é a presença de caracteres homólogos derivados, ou apomórficos, compartilhados. Resumindo, são as sinapomorfias que definem os táxons monofiléticos. Como a gente faz a leitura, então, de um cladograma? Então, observe aqui, nós temos, então, dois táxons, B e C. Então, aqui pode ser qualquer espécie, qualquer família, né, de animal, de planta, de fungo. E aqui nós teríamos, então, o que seria equivalente à raiz dessa árvore, desse cladograma. Então, observe que nesse ponto aqui, o que acontece? Nós temos, então, um ancestral em comum, uma linhagem evolutiva que, em um determinado momento, sofreu o processo de cladogênese. Separou no táxon B, táxon C, que vão evoluindo separadamente. Lembro que, ao longo do tempo que nós estamos observando, são as mudanças filéticas, por anagênese, até chegarem nesses grupos atuais, vamos chamar de grupos terminais, que estão nas pontinhas lá dos ramos. Tá? Então, cada uma dessas linhas é um ramo. Cada ponto desses aqui, que é onde dividiu a linhagem ancestral, é um nó. Tá? Quanto mais próximo da raiz, mais antigo é o grupo. O meu caso aqui, por exemplo, se eu considerar que a vida surgiu uma vez só no planeta Terra, todos os descendentes foram então derivando a partir daquele ancestral. Se nós considerarmos aqui o X, como um táxon, né, seria então o grupo mais antigo, mais perto da raiz, então mais basal em relação a todos os outros táxons terminais. Né, depois, um tempo, então aquela linhagem que derivou para o X e continuou evoluindo por anagênese, se separou novamente, mais um evento cladogenético. Aí surgiu o A. Então, em relação a esses táxons aqui, A é o mais antigo, então o mais basal, de A, B, C e D. E assim por diante. Então, cada ponto de quebra, onde ocorreu a cladogênese, é um nó. Aqui em cima, então, nas pontas, os táxons terminais. Tá? Quanto mais próximos à raiz, os primeiros a derivarem, a se separarem, são os grupos mais basais. Quanto mais para o finalzinho, lá nas pontas dos ramos, lembra que é como se fosse uma árvore, são os táxons, então, apicais. Ápice, base. Então, para ficar fácil de entender. E não esqueçam, aqui nós estamos usando exemplos hipotéticos, então aqui as letrinhas representando, né, os organismos, os táxons, e aqui os numerozinhos seriam equivalentes às características, aqueles caracteres homólogos, né, então derivados, compartilhados, que são as sinapomorfias. Então, 1 seria a sinapomorfia de B, C, D e E, por exemplo. Né, o 5 seria uma novidade evolutiva apenas de E. Tá? Então, são os caracteres aqui, e aqui em cima são os táxons. Lembrando que B e C estão igualmente relacionados, não importa se eu colocar dessa forma BC ou CB, certo? Tanto faz, eu posso entender que isso é, né, ele pode ser olhado espelhado aqui. É o mesmo relacionamento, então os dois estão mais próximos entre si do que do A. B e C, então, constituem um grupo irmão, representam um grupo irmão, assim como aqui o D e o E. Um grupo irmão definido por nesse caso, duas características compartilhadas, que são as sinapomorfias 3 e 4, por exemplo. Tá? Então, grupos apicais, quanto mais para o final aqui, mais na ponta da árvore está, o C seria o grupo mais antigo, que derivou o primeiro, o grupo mais basal. Tá? Lembrando, então, que B e A, ou A e B, tanto faz aqui, é um grupo, são considerados grupos irmãos, tem um único ancestral exclusivo só dos dois. Tá? Então, fique bem claro que essas novidades evolutivas nós chamamos de sinapomorfias, porque são elas que definem os grupos monofiléticos. A gente pode dizer assim, os pelos aqui, as glândulas mamárias são novidades para os mamíferos? São apomorfias de mamíferos. Mas nesse momento aqui, eles não estão ajudando no sentido de mostrar relacionamento deles com os demais, são exclusivos. Então, as características que nos importam mais para definir agrupamentos, grupos monofiléticos,
são as compartilhadas, as sinapomorfias. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse táxon aqui, que coloca os répteis, aves e mamíferos juntos, compartilham da característica, por exemplo, que é do ovo amniótico e daquelas escamas córneas epidérmicas, né, feitas de queratina. Então, são novidades evolutivas compartilhadas, é o caso aqui, então, que nós vamos chamar de sinapomorfias. Assim como 4 patas define o grupo aqui dos tetrápodes. Então, é uma sinapomorfia para anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e assim por diante. Mais um último exemplo para nós finalizarmos essa aula. Então, aqui é uma proposta de relacionamento evolutivo de artrópodes, é um grupo de animais invertebrados, onde nós estamos incluindo aqui os quelicerados, que são as areias e escorpiões, os crustáceos, que são os camarões, caranguejos, lagostas, e aqui os insetos, os hexápodes, né, dentro desse grupo. São 3 táxons, compartilhando do mesmo ancestral em comum, né, que define então aqui o filoartrópoda, onde as novidades evolutivas compartilhadas ou sinapomorfias seriam quais? Nesse caso, por exemplo, os apêndices articulados, as patinhas articuladas. Poderíamos colocar aqui como sinapomorfia também o exoesqueleto quitinoso, que é compartilhado por todos eles também. Poderia ser mais uma novidade evolutiva. Aqui nós temos, então, crustáceos mostrando que são mais próximos dos insetos do que das aranhas, com uma nova característica aqui, que é a presença de uma estrutura móvel na cabeça, que é uma mandíbula. Então, aqui, a sinapomorfia para esses dois, que são compartilhados aqui pelos dois, seria, então, a presença da mandíbula. Tá? Assim como quelíceas era novidade evolutiva aqui para as aranhas e escorpiões. Nesse caso, uma novidade exclusiva, a gente pode chamar de autapomorfia. Tranquilo, gente? Então, estudem, dão uma olhada, se tiverem qualquer dúvida, por favor, questionem. Então, vocês precisam efetivamente conseguir fazer uma leitura, entender um cladograma, certo? Eu vou deixar também lá nas leituras complementares como são construídos os cladogramas. Aí quem tiver interesse em entender como é feito, né, como é aplicado o método, aí pode assistir também a videoaula que vai ficar lá em material complementar, tá? Então, até aqui vocês precisam entender que as classificações atuais têm sido propostas e com base, então, nas análises filogenéticas. Então, veja que aqui nós temos um grupo natural, né? Então, a artrópoda, por exemplo, é definido como um grupo natural, um grupo monofilético, com várias características compartilhadas, aqui como um dos exemplos, né, o fato de terem os apêndices articulados. Então, essas classificações atuais têm se preocupado, sim, com o relacionamento entre os táxons, e aí nós temos que entender direitinho, então, como se faz a leitura de um cladograma. Até a próxima.